Boa tarde, time! Como estão? Estamos aqui hoje começando mais uma live do meu programa Emagrecer com Vício. Se você, mulher, está fazendo uso de alguma tecnologia para emagrecer e você não quer ter efeitos colaterais, você não quer ter efeitos hormonais, não perder o vício e a alegria de viver. Então, eu sou a Michele Silveira, para quem não me conhece, sou nutricionista, especialista em saúde feminina e eu vou guiar vocês nesse processo. Bom, hoje a live vai ser sobre padrões alimentares. Que tipo de comedor ou comedora você é? Então, já peguem o caderninho de vocês, porque vai ter muita informação. Eu vou apontar os principais erros e vou apontar também algumas pitadas aí nutricionais para cada tipo de padrão alimentar. Bom, eu acho muito importante a gente abordar esse tema, porque se você conhecer qual é o seu padrão alimentar, é mais fácil de você agir, é mais fácil de você entrar com alguma estratégia. Então, quando a gente conhece o inimigo, é mais fácil da gente combater. Então, o que eu sempre falo para vocês? As canetas emagrecedoras, elas vão modular o seu apetite, mas elas não vão tratar o seu cérebro, o seu comportamento, que são coisas que a gente vai precisar modular nesse momento. Então, se você é daquela pessoa que fala, nossa, mas eu penso o dia todo em comida, eu tenho fome mesmo depois que eu tô com o estômago cheio, eu estou fazendo uso de alguma medicação, mas mesmo assim, depois da janta, vem aquela vontade de comer alguma coisa. Provavelmente é porque você ainda não identificou e você não está tendo a estratégia correta para esse padrão alimentar. E 50% do resultado vai vir desse conhecimento. Se você entender melhor, você vai conseguir agir. Então, vamos lá entender um pouquinho mais. Quais são os motivos de eu conhecer esses padrões? Primeiro, a gente evitar reganho de peso pós um emagrecimento. Então, quando a gente passa por um emagrecimento, se a gente não fizer algumas estratégias, a gente pode ter esse reganho. E você entender a máquina, entender o seu corpo, que é diferente de outras pessoas. Então, por isso que eu vou listar os 4 principais padrões alimentares. As 4 principais comedoras que eu vejo na clínica e que a gente tem que agir diferente. Bom, outro motivo da gente descobrir o nosso padrão é até otimizar o uso da nossa medicação. Então, se você sabe qual é o seu padrão, os erros que esse padrão acaba gerando, eles acabam empacando um pouco nos seus resultados, acabam empacando um pouquinho, aumentando os efeitos colaterais. Então, por exemplo, um aumento de insulina atrapalhando o emagrecimento porque você é um padrão comedora que fica beliscando o dia todo. Então, aí a gente consegue agir. Por exemplo, se você é a comedora distraída, você pode ter mais enjoo durante o uso de alguma medicação, porque você vai acabar comendo mais. Desatenta, comendo mais, então você pode ter mais enjoo, mais incômodos, mais má digestão. Então, também é interessante você conhecer por isso. Ou até mais ansiedade, né? Para aquela comedora emocional. Quem é aquela comedora que chega à noite, depois de um dia estressado, quer comer alguma coisinha? Então, também, se você não fizer a estratégia direito, você pode ter mais ansiedade, certo? Então, os 4 padrões mais comuns, eu vou falar para vocês como vocês identificam e quais são os principais erros e problemas. E eu vou dar aquela pitadinha metabólica em cada padrão, porque cada padrão a gente pode pensar numa estratégia nutricional diferente, certo? Bom, primeiro padrão, a beliscadora. É um padrão que é aquela pessoa que fica beliscando o dia todo. Ela belisca um queijinho aqui, um pãozinho ali, às vezes sobra a comida do filho, come ali outro pedacinho, e assim vai. Ela vai beliscando o dia todo. Então, o corpo dela pede o quê? Energia rápida. E isso pode ser também alguma questão de distração, ela tá com tédio, então também. E ela não faz grandes refeições. É aquela mulher que fala assim, eu não sei por que eu engordo.
Porque eu como tão pouco, mas ela come um pouco ao longo do dia. E qual que é o problema desse padrão? Esse padrão tem um problema de manter a insulina mais alta o dia todo. E a insulina é um hormônio que ela sinaliza guardar energia e não gastar que está acumulado. Então, para uma pessoa que está em tratamento de resistência insulínica, alguém que está querendo emagrecer de fato, até controlar a sua fome durante o dia todo, não dá para você manter a insulina alta, porque ela vai disparar o ciclo vicioso da fome. Então você vai ter fome o dia todo realmente, por conta da qualidade e da quantidade que você está comendo. E aí essa pessoa com a insulina alta, ela não entra em lipólise. A lipólise é a quebra de gordura. Então ela não vai ver muito efeito. É aquele clássico paciente que fala, olha, eu tô usando Monjaro e mesmo assim eu não emagreço, porque ela não mudou de fato o que deveria. E qual que é a pitada metabólica que eu falaria para essa beliscadora? Que quer energia rápida, que quer comer por distração, por tédio? Olha, a gente tem que tratar pensando em reduzir a grelina. A grelina é um hormônio que ele é o hormônio da fome, ele aumenta a fome. Então a gente tem que silenciar logo esse hormônio logo de manhã. Então se você tem o padrão beliscadora, você precisa logo pela manhã fazer um café da manhã que te traga bons nutrientes. Bons nutrientes eu falaria numa quantidade boa de proteína, numa quantidade boa de fibra, uma quantidade legal até de gordura, pra gente diminuir essa grelina logo de manhã. Então seria uma ótima estratégia não acordar e só comer um pãozinho e daqui a pouco come uma fruta e daqui a pouco toma um cafezinho. Então você sentar e fazer de fato um café da manhã. Por mais que a pessoa fale, mas eu não consigo acordar e já comer, tudo bem, você pode comer um tempinho depois, mas o ideal é você fazer uma refeição legal aí pela manhã, tá bom? Então essa é a primeira estratégia. E aí os snacks do dia todo, eles não podem ser aqueles snacks estilo só carboidrato. Um pãozinho, uma barrinha, ou só uma fruta, uma tapioquinha pura. Você tem que colocar snacks que tenha mais densidade de nutrientes. Então seria, por exemplo, legal um snack de um ovinho de codorna, alguma coisa com queijo, ou realmente fazer uma refeição que tenha mais densidade nutricional também, para você não ficar beliscando. Então o objetivo aqui é a gente atingir a nossa saciedade, é estabilizar a glicemia, não ficar dando picos e quedas, porque é isso que a gente vê nesse padrão alimentar, picos e quedas de energia. E aí, na hora da queda, a gente vai buscar energia rápida, certo? Então, é cortar esse ciclo vicioso da fome. Assim, o emagrecimento ele acaba acontecendo mais facilmente, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de padrão alimentar. O segundo tipo de padrão é a comedora de volume. É aquela mulher que gosta de comer grandes quantidades, que ela só se sente saciada quando o estômago está de fato cheio, quando mecanicamente ela sente aquilo e ela ignora os sinais químicos da saciedade. Então, alguns hormônios que a gente libera, né? Por exemplo, a leptina, que é o hormônio da saciedade, então ela acaba ignorando isso. Então, essa comedora, a gente acaba tendo uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Por mais que ela coma muito, ela vai ter uma resistência com aquilo e ela sempre vai querer comer muito. Então, esse é um problema que vai gerar sempre fome. E normalmente essa comedora come rápido demais. Normalmente é aquela que quando vê, comeu muito. Então também é um padrão dessa comedora. E o que é um erro muito grande que a gente acaba vendo? É aquela mulher que se ela comer poucas porçõezinhas de alimentos que são muito calóricos, vou dar um exemplo clássico para vocês, a castanha. A castanha, se essa mulher comer um pouquinho, come 3 castanhas, 2 nozes, ela não vai dar conta,
Porque em calorias até que tá legal, mas em volume não atende à expectativa daquele estômago. Então, normalmente não é uma ótima estratégia. Então, ela se frustra com isso, porque ela vai querer fazer uma dieta restritiva com um volume pequeno, com alguma densidade calórica maior em pouca quantidade, e ela vai se frustrar. Então, é nessa que as pessoas pensam, não é pra mim fazer dieta, eu passo muita fome. Quem já se viu nisso, né? Com certeza muitas. Então, isso vai gerar muita frustração e desistência. Então, não é você que é ruim. A dieta que você está fazendo não tá legal. Essa proposta que você está seguindo não tá legal. E qual que é a pitada metabólica que eu faria nesse caso? A gente tem que pensar muito no volume certo, mas a gente tem que tentar controlar a quantidade de calorias naquele volume. Então, a gente faz ali um volume de coisas com pouca densidade calórica. Então, por exemplo, vai usar fruta? Pega uma fruta grande, bem aguada, que tem pouco carboidrato em 100 gramas. Por exemplo, dá pra usar, a gente dá pra usar melão, melancia, morangos, trabalhar muito vegetais também. Às vezes eu adoro muito usar como padrão de comedora de volume, a abóbora. Porque a abóbora, em 100 gramas, ela tem menos carboidrato do que a batata. Ela tem bastante fibra, mas ela não tem tanto carboidrato igual a batata. Tem mais do que a cenoura, mas tem menos do que uma batata. Então, seria legal a gente usar essa estratégia, da gente aumentar o volume com poucas calorias. E a gente aumentar a hidratação, porque a gente pode confundir fome com sede. Então, se você estiver desidratada, você tende a ter mais vontade de comer as coisas. Então, para comedora de volume, a hidratação importa muito. Então, o que eu falaria de estratégia, de pitada metabólica para essa comedora de volume? Aumentar a fibra antes da refeição principal. Então, por exemplo, pegar um horário que você mais tem fome, à noite. Você pode pegar um psyllium, que é aquela fibra, colocar uma colherzinha de sobremesa de psyllium num copo d'água e tomar antes do almoço ou do jantar, por exemplo. O jantar normalmente é o maior problema para a maioria, né? Então, você pode fazer isso, que isso vai aumentar a sua saciedade. E você pode também fazer o clássico, vou comer uma salada antes. Vou comer uma salada antes, para depois comer o alimento que vai ter o carboidrato, que vai ter a gordura, a proteína. Só que atenção, se você está fazendo uso da medicação, você tem que tomar cuidado em você não lotar muito esse estômago com fibra e depois você não atingir a meta proteica. Se você não atingir a meta proteica, não vai adiantar, tá bom? Então, eu prefiro que você dê preferência para proteína, comer um pouco dos vegetais e tudo mais, e por último, deixar o carboidrato. Mas, se você, mesmo usando tirzepatida, semaglutida, eu tenho vários pacientes que falam, eu já cheguei à dosagem de 7,5, 10, e assim, controlou o apetite, mas eu ainda como bons pratos. São normalmente os comedores de volume, então a gente tem que fazer uma estratégia no volume e na quantidade de calorias naquele prato. Mas lembrando sempre em tentar alcançar as nossas metas proteicas aí, tá bom? Então, essa é a comedora de volume. Mas alguém se identifica aí com a beliscadora, com a comedora de volume? Eu, particularmente, sou a comedora de volume. Se vocês veem meus pratos aí, vocês percebem que são pratos grandes. Eu gosto de fazer uma refeição farta. Então, às vezes, eu aumento na quantidade de clara. Normalmente, as proteínas são mais magras, porque aí eu consigo trabalhar com uma grama um pouquinho maior. Então, é pouca gordura e um pouquinho mais de fibra, de proteína, um carboidrato de baixo índice glicêmico vai ajudar muito, tá bom? E a comedora, vamos para a terceira comedora, que é uma das mais clássicas que a gente mais vê. É a comedora emocional, a comedora noturna. É aquela mulher que ela chega do trabalho cansada, estressada, ela quer só comer alguma coisa para aliviar.
Então é uma recompensa. Então o cansaço do dia acaba sendo um gatilho para ela. E ela tem um alívio imediato do estresse quando ela recebe aquela dopamina de comer coisas gostosas, de comer coisas com bastante calorias. Então ela vai atrás do doce, da massa, do carboidrato mesmo, para ela ter essa serotonina rápida. E o maior problema é esse cortisol alto durante o dia. A gente precisa modular esse cortisol ao longo do dia para que à noite ele não faça essa descompensação hormonal e fazer você comer por impulso. E essa mulher, outro problema é a queda de serotonina. A serotonina dela tá baixa. Então, normalmente ela não tem itens necessários para sintetizar a serotonina dela, porque a serotonina ela é que nem um bolo, a gente precisa de ingredientes para produzir. E se você está desnutrido, comendo muito pouco, e ao longo do dia principalmente, isso vai despencar à noite. A gente vê muito isso na clínica. Aquela pessoa que despenca à noite é aquela pessoa que ela come mal de dia. De manhã não dá tempo, ela come qualquer coisa. O almoço acaba não tendo muita proteína, pouca fibra. À tarde, muitas vezes, ela não tem tempo de comer. E aí, quando chega no final do dia, vem essa avalanche de deficiências do dia todo. E à noite, ela acaba descompensando, comendo mais massas, mais coisas calóricas. Então, uma das estratégias é equilibrar o dia todo para chegar à noite bem. Normalmente, esse paciente, ele bebe pouca água. Esse paciente come pouca proteína e come pouca fibra, então tem que dar atenção a tudo isso durante o dia todo. Não é só pensando na noite, tá, gente? Tem que pensar sempre isso. Um dos tratamentos também é a gente modular esses neurotransmissores, que seria principalmente a serotonina. E a serotonina, ela vai precisar do quê? De magnésio, de B6, de B3, de folato. Então, às vezes, fazer uma suplementação com esses mix de nutrientes nesse horário do fim do dia, junto com um chá, que é mais relaxante. Então, por exemplo, um passiflora, já vai dar aquela baixada no cortisol, já vai aumentando a serotonina. Então, é uma estratégia brilhante para quem é comedora noturna, tá bom? Mas, assim, o que eu vejo, gente, é realmente um desequilíbrio ao longo do dia. Eu tenho várias pacientes que eu tenho que falar assim, não, você não vai deixar de comer essa refeição, por exemplo, do meio da manhã. Porque às vezes no meio da manhã tá te desequilibrando uma falta de energia que você vai compensar à noite. Então é melhor você consumir ao longo do dia fracionado do que você chegar à noite e comer tudo de uma vez. O disparo de insulina ele vai ser maior. Então o disparo de insulina vai ser maior, a instabilidade de glicose vai ser maior no seu corpo. Então isso vai tender a atrapalhar o seu emagrecimento, vai deixar o seu corpo sem saber muito o que está acontecendo, certo? E pensando muito na nossa produção de neurotransmissores, eu falaria da modulação intestinal. A modulação intestinal é essencial para quem é ansioso. Porque se você tiver com um intestino inflamado, em desbiose, você tem menos serotonina disponível. E lembra, menos serotonina, menos bem-estar. Então vai chegar um momento do dia que você acaba comendo muito, que você acaba exagerando, comendo um doce, uma massa, tá bom? Então lembrem, gente, mesmo que vocês tiverem com a medicação, um Mounjaro, um Ozempic, ela vai agir no centro da saciedade, mas não imediatamente no centro da recompensa. Então, a gente, mesmo estando com o estômago ali cheio, a gente quer um docinho, a gente quer comer, beliscar alguma coisa gostosa para dar o quê? Prazer. E a gente tem que aprender a separar as coisas. De que eu tô com fome mesmo, isso é fome física, isso é uma fome emocional. Lembrem-se, sempre se pergunte, você comeria um ovo, você comeria um bife a mais, você comeria mais comida nesse momento? Se a resposta for sim, é porque a fome é física. Então eu até falo, atende o seu corpo, coma mesmo. Agora, quando você diz que não, eu quero comer mesmo, é um negócio gostoso. A fome é emocional, então tenta olhar para o seu dia com carinho e pensar o que houve. Você não bebeu água direito, você não dormiu direito à noite, você não comeu proteína, seu café da manhã foi meio pulado, você tomou muitos cafés
durante o dia. Lembra, gente, estresse, cortisol, não é só sobre eu me estressar com alguém na rua, no trabalho, é sobre alimentação. Então, se vocês tomam 1 litro de café ao longo do dia, o cortisol vai subir. Então, esse pico de cortisol no fim do dia vai dar ruim. E outra, você pode até não dormir direito, tá bom? Então, as comedoras emocionais, comedoras noturnas, prestem atenção nisso, tá bom? Então, tem bastante coisa pra gente trabalhar, tá? Fazer suplementação, fazer fitoterapia, equilibrar ao longo do dia, com água, com proteína, com fibra, fazer modulação intestinal. Se perguntar se é fome física, se é fome emocional, tá bom? E lembrar que controle de estresse também é sobre controle de cafeína, saúde do sono, a qualidade do seu sono também, tá bom? E aí, se encontraram aí na comedora emocional, na comedora noturna. E a quarta e última comedora é a comedora desatenta, que é aquela comedora que tá comendo dirigindo, ela tá comendo cuidando do filho, ela tá comendo no celular, na televisão. Então ela não está com atenção plena na comida. Quando a pessoa faz isso, o que acontece? Ela acaba com a comida e ela nem percebeu o gosto da comida, ela não percebeu que acabou. Quando ela vê, ela acabou. Ela não degustou, ela não mandou sinais, mensagens de saciedade pro cérebro dela, porque ela comeu ali desatenta. E a gente estar com consciência plena faz toda diferença na produção de um hormônio que a gente chama de CCK, que é a colicistoquinina, que é o hormônio que ajuda na saciedade. Então, se você come de qualquer jeito, sem prestar atenção, ou às vezes rápido também, tá? Essa também é uma comedora que come rápido. Também acontece a mesma coisa. Quando vê, acabou, e quando vê, quer comer de novo, e aí essa pessoa acaba tendendo a comer maior quantidade, porque ela tá desatenta. E se ela usa Mounjaro ou Ozempic, é pior, porque ela vai tender a ter mais enjoo, náusea, porque ela comeu além do que o corpo dela podia. E como a gente tem um retardo no esvaziamento gástrico, aquele estômago vai ficar cheio por mais tempo e você vai ter um incômodo. Às vezes não vai conseguir dormir, vai ficar rotando, vai ter uma má digestão. E isso pode até causar uma desbiose, viu, gente? Aquela pessoa que come desatento, não mastiga direito, come rápido, você pode ter uma desbiose por conta disso. Porque vai alimento inteiro para o seu intestino, sem mastigar, seu estômago não tem dentes. Embora a gente tenha produção ali de ácido, enzimas, não tem dente para quebrar aquele pedaço que você engoliu inteiro. Então é muito importante a gente tentar comer com presença. A gente fala muito do mindful eating, de comer com presença. E tudo, né? A gente tem que fazer com presença, gente, fala a verdade. E nessa vida louca que a gente vive hoje, é difícil a gente viver com presença em tudo. A gente tá dirigindo, a gente quer falar no celular, a gente quer ver alguma coisa, quer resolver outro problema. Eu mesmo sou assim, eu ponho lá uns áudios pra escutar, eu vou dirigindo, quem nunca, né? Então a gente não tem presença nas coisas. A gente tá cuidando do filho, a gente quer trabalhar durante o momento que está cuidando do filho. Então a gente não tem presença. E quando a gente fala em comer, a gente precisa comer com presença pra gente melhorar a mensagem de saciedade. Quem não come com presença, come mais. E isso vai impactar muito no seu emagrecimento. A quantidade de glicemia, insulina que está disponível, certo? Então, essa é a comedora desatenta. E qual que é o tratamento, qual que é a pitada metabólica que eu falaria pra gente atuar em cima dessa mulher desatenta? A gente chama de higiene digestiva. Já ouviram falar provavelmente em higiene de sono, mas tem uma higiene digestiva. É o momento que você pensa assim, é o momento que você separou para comer. Eu falaria para você não deixar menos do que 15, 20 minutos para você separar e cronometrar. Você vai comendo, vai pausando o garfo, vai mastigando bem, vai sentindo o gosto da comida, comendo cada item, às vezes separado, para pensar como que tá a textura, o gosto, presença, tá bom? É igual quem faz meditação, né? Então isso acaba sendo até mais fácil para quem pratica até a meditação.
Então, descansa o talher então, come ali dentro de 20 minutos, come por partes. Às vezes fazer um prato antes é interessante também. Então, por exemplo, vou comer primeiro a salada, porque você vai comendo por etapas. Então, come primeiro a salada, igual eu falei pra vocês, né, gente? Eu sou a comedora de volume, eu gosto de volumes. Então, muitas vezes, eu gosto de comer primeiro a salada, aí depois eu como a comida quente, aí depois eu deixo o carboidrato por último, tipo uma fruta, ou até eu já fiz o meu carboidrato de sobremesa, tipo pegar uma abóbora, fazer assada com canela, e aí comer por último, porque daí você vai fazer etapas. Você come primeiro a salada, come a proteína com uns legumes, aí você come seu carboidrato por último, como se fosse uma sobremesinha. Então isso também ajuda você ter atenção plena, você comer mais devagar, você mandar a mensagem para o seu corpo de que, ei, estou me alimentando, e 20 minutos é o momento, é o tempo mesmo que a gente leva para ter saciedade, tá bom? Então a gente precisa focar em qual comedora você tá pra gente agir de modo certo. E é legal que as minhas pacientes, as minhas alunas do MMF, como a gente tem uma estratégia de comida, eu baseio-se em cima desses padrões. Eu me baseio em cima desses padrões, por exemplo, é a beliscadora, que precisa comer boas quantidades em alguns momentos, então eu falo isso no meu método, eu coloco lá, olha, você tem que comer um café da manhã legal, coloco o almoço, coloco um lanche da tarde, coloco um jantar. Então, pensando na comedora emocional, a gente tem que modular o intestino daquela mulher, a gente tem que trabalhar a produção de serotonina, porque tem mulheres que falam, não, mas eu sou um pouco de tudo. Eu sou desatenta, eu como emocional, eu como volumes, eu sou beliscadora. Então, às vezes, a gente se encontra em todos esses padrões, um pouquinho em todos esses padrões. Então, o meu método, eu montei em cima desses padrões, pra gente sanar esses problemas e realmente essas pitadas metabólicas que eu tenho falado pra vocês, a gente agir. Então lembrem-se, a beliscadora, a gente precisa de estabilizar a glicemia, a gente precisa fazer um café da manhã que sustente, a gente precisa de petiscos que não dão picos e quedas de energia ao longo do dia, porque o ciclo da fome não vai cessar. Então, é muito fácil a gente que monta estratégia, a gente analisar esses perfis e a gente fazer, olha, então vamos fazer uma estratégia para a gente atender um pouco a todo mundo. E claro que vocês sabendo que tipo de comedora você vai olhar, às vezes, uma opção no cardápio escrito assim, castanhas e whey. Você vai falar assim, não, eu sou comedora de volume, eu não vou comer umas castanhas que vai dar 150, 200 calorias e mais whey, sendo que parece que eu vou ficar com fome ainda, porque o meu estômago não vai estar saciado. Então essa mulher tinha que fazer o quê? Fazer um shake volumoso, com frutas vermelhas, com bastante gelo, com uma couve, exemplo, tá, gente? Tô imaginando aqui, ou às vezes fazer uma panqueca, coisas de volume. Mas vai ter aquela pessoa que não tolera muito volume também. Então, você se conhecendo, é mais fácil de você fazer as decisões ao longo do seu dia. É muito mais fácil. Então, eu sempre falo que identificar o padrão alimentar é o primeiro passo. Ele é 50%. Conheça o inimigo. Conheça o inimigo para você saber lidar com ele, para você saber bater de frente com ele. Então, e muitas vezes você se julga achando que você não é boa o suficiente, que você não sabe fazer dietas, que você sempre falha nas dietas. Mas será que é você que falha nas dietas ou será que as dietas que estão falhando com você, que não é a dieta adequada? Será que você não está fazendo algo que está sendo muito restritivo, a sua serotonina está despencando, o seu cortisol está ficando alto ao longo do dia, você não está pensando na modulação do seu intestino? Então essa inflamação ela vai gerar menos serotonina e mais vontade de comer coisas. Então se olhe com carinho, porque não é tão simples assim. As pessoas falam, mas eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Sabe mesmo? Então por que a gente não faz? Né? A gente tem que fazer, de fato. Então não é simples assim. Vou comer saudável. É comer com estratégia.
Que tipo de comedora você é? Quando eu coloquei isso aqui na internet, muitas pessoas vieram falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, que legal e tal. Pois é. Muitas não conseguem enxergar ali de um jeito que a gente que trata vocês, a gente enxerga, a gente estuda. Então, é legal vocês se entenderem também, porque só a partir do momento que vocês se entenderem, vocês vão saber lidar. Vocês vão saber passar por um tratamento, por mais que seja com o uso das tecnologias, que são as canetas, que estão aí para revolucionar mesmo. Por isso que eu tô aqui, gente, para ajudar vocês a passar por esse processo de uma forma mais fácil, de uma forma que você economize, que você não use doses altíssimas, porque a estratégia da dieta vai falar tudo. As pessoas vêm me falar demais, eu tô com uma dosagem alta e eu parei de emagrecer. Então esse é um dos erros que, por exemplo, um padrão beliscadora vai me trazer, porque ela belisca demais e a insulina dela vive o quê? Alta. E aí, como eu expliquei pra vocês, insulina alta, lipólise baixa. Então a gente não gasta gordura com uma insulina alta. Então a gente tem que saber agir, certo? E aí, vocês se viram nas comedoras, tipo 1, 2, 3, comedora de volume, comedora beliscadora, emocional noturna. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui. Mas acredito que eu falei tudo pra vocês. E se vocês tiverem mais temas que vocês queiram conversar também, podem me mandar. Porque o meu objetivo aqui é dar esse suporte pra vocês que estão passando por emagrecimento e querem de uma vez por todas ter uma paz com a balança. Porque é tão ruim a gente viver refém de algo, a gente ficar com aquele barulho da comida o tempo todo. Eu penso o tempo todo em comida. Igual aqui, ó, a Andrea falou, eu não belisco. Ela pode não beliscar, não sei qual é o problema dela. Mas ela pode ser a comedora de volume. Aí, tá vendo? Tô achando que como muito. Então, mesmo eu falando essas coisas, ela tá achando ainda. Então, é difícil, às vezes, a gente se analisar. Porque é o que eu falei, às vezes vocês apresentam um pouco de cada. Ou, às vezes, tem dias, né, gente? Imagina, a mulher, ela é ciclada hormonalmente. Então, a gente tá praticamente 30 dias do mês diferente, porque os nossos hormônios estão ali flutuando. Então pensa, às vezes a mulher, ela pode ser a comedora emocional somente na TPM. Então ela chega no fim do dia e ela acaba comendo muito. E às vezes é só nessa fase do ciclo. Mas por quê? Justamente porque é uma fase que a gente está mais sensível à regulação de glicemia, mais sensível ao cortisol, o estresse, porque a progesterona ela acaba sendo muito sensível a estresse elevado por conta de transportadores. Então, se é uma mulher que tá na TPM, ela tá estressada, ela tá tomando café, ela tá fazendo dietas, comendo super pouco, a síntese de serotonina dela vai no chão, entendem? Então, ela vai chegar à noite, ela quer devorar, além dela tá ansiosa, ela tá irritada, ela tá explosiva. Então, a gente pode ser essas 4 comedoras dentro de um ciclo menstrual, por exemplo. Ou, às vezes, até na perimenopausa. Quem tá na perimenopausa, que é aquela mulher 40 mais, porque ela já está na perimenopausa, tá, gente? Então, 10 anos antes da gente parar de menstruar, de chegar na menstruação, de chegar na menopausa de fato, a gente já tem sintomas. E um dos primeiros é a queda de serotonina. Entendem? Então, a mulher com 43 anos, ela tá mais irritada, ela quer comer mais, ela tá comendo mais doce, ela tá com insônia. Então, às vezes, dependendo da fase da vida dessa mulher, ela muda o padrão, tá bom? Então, isso pode acontecer muito. Ó, a Andrea falou, tô achando que eu como muito, mas come saudável. De fato, ela pode comer muito. Se ela não estiver tendo resultados, provavelmente o que ela come, mesmo sendo saudável, as calorias estão empacando o resultado dela, certo? Porque por mais que seja gente, eu recebo muita gente assim, eu já como bem, eu como saudável, mas eu não tô emagrecendo. Porque às vezes a gente não tá trabalhando estratégia hormonal, então controlar a insulina no momento certo, de liberar a insulina no momento certo, de controlar o cortisol ao longo do dia, de calcular o quanto até de gordura essa mulher tá comendo, porque às vezes ela pode estar ultrapassando e acaba atrasando um pouco também.
esse emagrecimento. Então pode acontecer isso também, tá bom? Bom, gente, então acho que eu falei um pouquinho pra vocês de cada uma dessas mulheres comedoras, esses padrões, foram os 4 principais. Essa live, ela vai ser gravada, vai ficar aqui pra vocês assistirem quando quiser, com mais tempo. Eu sei que eu entro às vezes em alguns horários que às vezes não bate com a agenda de vocês, mas aqui é o horário que dá, e o importante é eu trazer informação pra vocês, ficar gravado e vocês assistirem, compartilharem, tá bom? E podem contar comigo nessa caminhada, nessa jornada, porque a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, mais de 60% das brasileiras não estariam acima do peso, e quase que temos um número alto ali de 19% ali até de mulheres em transição menopausal, até usando as canetas emagrecedoras. Então, gente, é um número muito alto. Mas por quê? Porque não é fácil, não é aquela questão ali de eu sei que tem que fazer, é só fechar a boca e tudo mais. E como que fica o seu metabolismo? E como que fica a sua saúde hormonal? O corpo da mulher, ele é muito sensível a estresse. Então, se você disparar o seu cortisol, você vai despencar outras coisas. Libido, por exemplo. Tá bom, gente? Então, ótimo. Ficou mais alguma dúvida? Se alguém quiser, pode mandar mais alguma dúvida que eu respondo. Mas acho que não. Então, gente, um beijo pra vocês. Semana que vem vai ter live de novo. Ainda vou pensar no tema, mas fiquem de olho que eu sempre estarei aqui com vocês. Um beijo grande e até mais.